E aí, gente, tudo beleza? Tudo jóia? Tudo na paz de Deus? Vou gravar alguns vídeos aqui para o canal a respeito de dicas de pregação. Então, a gente que já tem um certo tempo aí de experiência na área de pregação, a gente pode dar algumas dicas. Então, vou tentar ser bem objetivo, tá? Então, dicas de pregação, nossa primeira dica, o primeiro vídeo, na verdade, onde eu vou falar sobre os principais tipos de sermão. Então, quais são os três tipos comuns de pregação? O que é que você pode identificar aí quando você vê alguém pregando a palavra de Deus? Então, a gente tem os três principais tipos de sermão ou pregação. A gente tem o sermão temático, é aquele que suas divisões derivam principalmente de um tema, não de um texto. Então, você escolhe um tema, pode falar sobre Deus, sobre o amor, sobre a santidade, sobre justificação, o tema que você escolher. E aí, se você quer 3 pontos, 3 tópicos, você escolhe ali 3 textos para reforçar cada ponto que você quer apresentar. Eu vou dar um exemplo de cada um desses tipos aqui, tá? Já no próximo slide. A gente tem outro tipo de sermão que é o textual, ou seja, é aquele que suas divisões derivam principalmente das palavras de um breve texto, ou seja, você escolhe ali um versículo ou dois, uma porção mais curta da Bíblia, e ali, a partir daquelas palavras ali, expressões daquele texto, aí você deriva os seus tópicos, né? Primeiro lugar isso, segundo lugar isso, terceiro lugar isso. E o sermão expositivo é o mais comum aí no meio da teologia reformada, que é bem centrada na palavra de Deus. O sermão expositivo é aquele que suas divisões derivam das ideias de um texto mais extenso. Ou seja, que texto extenso é esse? Ele pode ser uma perícope. O que é a perícope? A perícope é um trecho com sentido completo. Isso pode ser um capítulo ou as subdivisões que você vê aí na Bíblia. E um jeito legal de você observar se for Bíblia em papel, você pode ver que alguns parágrafos vão começar com a primeira letra em negrito, para identificar que ali é uma nova seção, ali já é um trecho que vai ter um sentido diferente do texto anterior. Então você tem ali, por exemplo, a passagem, Jesus está fazendo uma coisa, um determinado milagre, acontece ali toda uma história, ali é uma perícope, porque depois dali, quando termina o milagre, Jesus ele sai daquela região e vai para outro lugar, vai para outra cidade. Ali começa uma outra perícope, ali é outra situação. Então ali já seria texto para uma outra pregação. E agora eu vou dar os exemplos para vocês entenderem melhor. Então, exemplo de sermão tópico. Exemplo de sermão tópico. Quando você quer falar, por exemplo, sobre o amor de Deus. Então, ali é o seu tema, o amor de Deus. Aí você pode ir lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, para criar o primeiro tópico dizendo, Deus é amor. Aí você vai explicar 1 João 4,8 para explicar por que você está dizendo que Deus é amor na sua pregação. Depois disso, você tem um segundo tópico, Deus amou o mundo. Aí você pode usar o versículo famoso aí de João 3,16 para dizer, ó, Deus amou o mundo. E explica lá João 3,16. Aí você pode criar outro tópico, dizendo assim, o amor de Deus está ausente em muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas não têm o amor de Deus. E aí você pode usar o Evangelho de João já em outro capítulo, lá em João 5,42. Então você observa que eu utilizei aí uma carta de 1 João, o capítulo 3 de João e o capítulo 5 de João. Você poderia pegar qualquer passagem aí da Bíblia para falar do amor de Deus e criar quantos tópicos você quiser. Então esse é o exemplo de sermão tópico. A gente tem um exemplo de sermão textual, como eu falei, é um que usa menos texto bíblico, digamos assim, passagens mais curtas. Então poderia ter um sermão textual e o tema seria, o título, aí eu colocaria assim, quem é Jesus? Aí eu pego lá só o versículo de João, capítulo 14, versículo 6, e lá vai estar escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então, o meu primeiro tópico pode ser Jesus é o caminho, e aí eu tenho que explicar porque Jesus é o caminho até Deus. Eu posso criar um segundo tópico dizendo que Jesus é a verdade. O que Jesus é a verdade? Jesus disse, né? Deus conhecereis a verdade vos libertará. Aí você poderia citar lá João 8,32 para reforçar esse tópico que Jesus é a verdade. Aí você pode ir para o terceiro tópico aí, dizendo que Jesus é a vida. Jesus é a vida. Em Jesus nós temos a vida eterna. Então, exemplo de sermão textual bem simples. Você pegou ali João capítulo 14, versículo 6 e criou 3 tópicos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por último, a gente tem um exemplo de sermão expositivo, e esse dá mais trabalho para fazer, porque, como eu falei, ele depende de uma perícope, depende de um texto mais extenso da Escritura, porque você vai explicar toda aquela passagem, fazer aplicações derivadas das partes daquele texto. Então, eu coloquei aí um esboço da minha última pregação, baseado lá em Hebreus capítulo 10, e a gente leu dos versículos 19 até o 26. E aí eu tirei 4 tópicos. Eu falei sobre como buscar a presença de Deus. E aí eu criei os tópicos assim: para buscar a presença de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, e para isso eu utilizei o versículo 22. Eu criei um segundo tópico dizendo que nós precisamos ser firmes, e utilizei o versículo 23 da passagem. E criei um terceiro tópico dizendo que nós precisamos considerar os irmãos, está no versículo 24. E o último tópico foi que nós precisamos congregar. Tudo isso para buscar a presença de Deus deve ser praticado. Então, esse é um exemplo de sermão expositivo. Então, esses são os tipos mais comuns que vocês podem encontrar aí nos livros de teologia, de pregação, de homilética, que a homilética aqui é a disciplina que estuda a pregação. E é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar aí, e depois eu trago mais dicas de pregação para vocês. Gostou? Deixa o like, compartilha, e é isso aí. Deixe as sugestões de vídeos aí, e aí eu vou criando mais conteúdo aqui para o canal. Então é isso, que Deus abençoe as pregações de vocês, os sermões de vocês. Um grande abraço e até mais.